Beleza, então, pessoal. Vamos dar início ali à revisão do capítulo 2, Sociedade e Globalização, para que nós podemos, semana que vem, realizar a avaliação com vocês, certo? A avaliação vou estar passando para vocês, vai ser pela plataforma, tá? Vocês respondam e devolvem pela plataforma também. Mas isso eu vou colocar as instruções certinho como que será feita essa avaliação, certo? Então, desde o início do ano, a gente vem estudando ali sobre a globalização, né? Como que aconteceu na integração do espaço geográfico com a globalização. E nesse capítulo a gente volta ali mais pela sociedade e a globalização, né? Como que a sociedade ela está comportando ali com os diferentes efeitos da globalização no mundo. Ali no início do capítulo, nós já podemos observar o quê? Nós temos uma imagem que ela retrata muito bem a diferença, né, da globalização perante a sociedade. O que nós observamos? Essa foto é uma foto de Jerusalém, Israel, tá? Observamos o quê? As construções, podemos observar o estilo de construção que temos e como que as pessoas elas conseguem se interagir aí, né, com as redes sociais, o modelo de recebimento, né, da informação. Como nós podemos observar ali, essa imagem retrata ali muito das cidades e países subdesenvolvidos e emergentes, né, esse estilo de vida. E também nós temos ali como que é a organização. A gente pode observar que ali é um bairro mais classe média baixa, né? Provavelmente, e mostra que as antenas parabólicas elas estão evidenciando ali o estilo de comunicação, os meios, né, de comunicação que eles estão tendo, certo? Diferente, Eric, só peço para isso, só para desativar o som. Também nós observamos o quê? Que esse é um meio de comunicação dos principais países ali subdesenvolvidos. Também nós temos o uso da internet, que nós observamos o quê? Quanto mais desenvolvido for o país ou o continente, maior o número de usuários de internet. Quanto menos desenvolvido for o país ou o continente, menor será o número de usuários de internet, né? Que a internet também é um meio que ela possibilita o quê? A gente tem informação praticamente ali em tempo real, certo? Isso dali faz parte o quê? Do mundo globalizado. Então, nós podemos observar aqui a diferença, né? Quando observamos aqui, Estados Unidos da América. 76% da população dos Estados Unidos, ou seja, 245 milhões de estadunidenses, eles têm acesso à internet, ou seja, 76% da população. Diferente de algum país, né, como a Índia. A Índia, país asiático, 391 milhões de pessoas têm acesso à internet. Tá, mas aí a gente faz aquela comparação. Mais pessoas que nos Estados Unidos. Porém, nós temos que observar o quê? E nos Estados Unidos, 245 milhões de pessoas equivalem a 76% da população total de habitantes. Diferente ali dos Estados Unidos, da Índia, que 391 milhões de habitantes fazem parte do quê? De 30% da população total da Índia. Nós sabemos que ali a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes, tá? A mesma coisa que na Indonésia, ó. 66 milhões de pessoas têm acesso à internet, ou seja, 25%. Aí vocês observam lá o Brasil, país emergente. Ali estamos crescendo, né, o número de usuários de internet no Brasil, ou seja, 126 milhões de pessoas, mas temos que lembrar que é de 2016, pode ser que agora, 2020, já esteja um pouquinho mais, tá? Então, 61% da população brasileira tem acesso à internet. Por que
temos o acesso à internet está cada vez mais fácil? Devido a quê? Devido ali aos avanços tecnológicos que proporciona, né, que todos nós temos acesso à internet, certo? O Reino Unido também, a gente tem que considerável, ó, 62 milhões de britânicos, né, eles têm acesso à internet ali no Reino Unido. Então, ou seja, 95% da população total, certo? E isso é legal a gente fazer a comparação, porque nós conseguimos ver ali a diferença, né, a segregação da população, como que está cada continente, como que está cada país, certo? Como que está distribuída ali a desigualdade social no mundo todo. Ok, pessoal? Perante a isso, nós temos também o quê? O desemprego, que também é um dos efeitos da globalização. Por que acaba o desemprego, né, ele acaba fazendo parte desse efeito? Porque ali, ó, os países desenvolvidos, o desemprego são, em geral, abaixo de 6%, né? Então, os países mais ricos, os países mais desenvolvidos, eles têm o quê? Uma economia mais organizada. Claro que nesse processo que nós estamos passando hoje, com a pandemia, lógico que vai afetar muito na economia de todo o planeta, tá, pessoal? Diferente do que estava vindo caminhando. O Brasil estava ali num processo de recuperação econômica, estava ali avançando, porém o que acontece? A gente tem ali contratempos que acaba ocasionando esse desemprego. Um exemplo, agora estamos passando por uma crise na saúde, essa crise na saúde é uma crise mundial, não afeta só o Brasil, né? Afeta o mundo inteiro. Por que ocorreu toda essa crise na saúde? Devido ali o fácil acesso das pessoas estarem ao mesmo tempo em vários lugares. Já passamos por outras pandemias, mas de forma diferente. Um exemplo que a gente dá agora é o quê? A facilidade que nós temos ali da locomoção de um lugar para o outro, tá? Quando teve lá a gripe espanhola, não era dessa maneira que o mundo era organizado. A gente não tinha tanto um fácil, claro, afetou muitos países, porém de uma forma diferente. A pandemia agora do Covid-19, o que ocorre? Ela começou lá na China, porém, como a gente tem ali muito acesso de um local para o outro, ali através das viagens, ali podemos estar em vários lugares em pouco tempo, isso fez o quê? Com que a doença se espalhasse facilmente por todos os continentes, né? E nós sabemos que o vírus ele acaba tendo ali as mutações, né? Que elas ocorrem devido a cada característica do clima de cada país. Então, o vírus ele acaba mutando. Se antes ele só conseguia ficar vivo até 30 graus, chegou no Brasil, ele teve uma mutação, porque nós sabemos aqui que as nossas temperaturas elas são ali elevadas. Tá? No período que começou lá em fevereiro, as temperaturas aqui no nosso país ela é mais elevada, fica acima de 30 graus. Tá? Então, o vírus automaticamente não conseguia resistir. Porém, com a mutação, ele acaba resistindo. Tá, pessoal? Então, nós temos ali agora os desempregos, que isso afeta o quê? Através da globalização. Temos o desemprego tecnológico, que é o quê? A mão de obra humana sendo trocada por máquinas, tá? Isso dali foi o quê? O processo da globalização, o processo ali da revolução técnico-científica, informacional. Então, ocorre o quê? O desemprego tecnológico. Então, o que antes era a mão humana, a mão de obra humana que fazia, agora é trocado por máquinas. Tem pessoas por trás disso? Sim, tem pessoas que têm que controlar esses robôs, porém, é um número reduzido de pessoas que controlam os robôs, tá? E o que antes precisava de muitas pessoas para serem feitas, hoje nós temos ali um número menor de pessoas. Bem-vinda, Laura. Também temos o desemprego estrutural ou desemprego crônico, né? Que é o quê? As pessoas têm a sua formação, porém, elas acabam tendo que procurar
outro emprego em outra área. Por quê? Porque isso reflete onde que ele não consegue encontrar um emprego na área dele, que nem, sou professor de geografia, estou procurando um emprego na minha área, porém não estou conseguindo achar, preciso me manter, então procuro um emprego em outra área, certo? Fora da área que eu me formei, fora da minha área de informação. Muitas vezes, isso acaba, eu não sei se, acho que aqui nesse livro nós não temos, mas muitas vezes essas pessoas que estão formadas e não conseguem emprego no seu país, elas acabam indo em outros países, né? Então, elas acabam deixando o país de origem e acabam migrando para outros países, certo? E também nós temos ali a precarização do mercado de trabalho, que é o quê? Ela é caracterizada pela degradação das condições de trabalho conquistados, ou seja, os direitos trabalhistas, carga horária, férias, ali, todos esses direitos que foram conquistados. Essa precarização é o quê? É para as pessoas conseguirem, elas aceitam, né? Elas acabam optando por uma carga horária maior, um salário menor, não tirar férias, para quê? Para conseguir manter os seus empregos, certo? E nisso também a gente já vem junto que é a informalidade. A informalidade é aquelas pessoas que não trabalham com carteira assinada, elas são informais, elas trabalham sem nenhum auxílio ali para caso ocorra alguma doença, caso haja necessidade de ter algum afastamento, né, ela não tem o direito de ter aquele salário, né, do INSS aqui no Brasil para ficar em casa no período, ser remunerada e ficar em casa no período que estiver afastada, né? Então isso dali ocorre muito por causa aqui da informalidade, certo? E no Brasil a gente vê que está crescendo bastante a informalidade. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Aí vocês fizeram as atividades, eu já corrigi as atividades com vocês, tá? Mandei para vocês, fiz o videozinho. Aí a gente entra na dinâmica populacional da globalização. O que seria essa dinâmica populacional? Seriam os movimentos migratórios, né? Como que ocorreu esse movimento migratório desde lá de 1830 até aqui a gente tem a representação em 2008. Então, o que nós podemos ver? Que os fluxos de pessoas, né, lá em 1830, ele ocorreu primeiramente de onde? A maioria dos países ali, dos continentes que foram colonizados, as pessoas saíram de onde? Da Europa. Bom, a gente tem aqui a Europa, né? A gente vê esse mapa mundo. Vemos aqui a Europa, e é onde que a maior quantidade de fluxo de pessoas saíram. Saíram e foram para onde? Principalmente para o continente americano, né? O continente americano, o último continente ali a ser colonizado. Então, nós temos a migração muito grande de europeus. Ele se intensifica principalmente ali na Primeira Guerra Mundial, né? Que é onde que as pessoas, além já começar antes, devido ali às doenças que estavam ocorrendo em busca de novas terras para explorar, eles vêm depois também com a Primeira Guerra Mundial, a gente acaba tendo o quê? Um grande fluxo de pessoas saindo da Europa, vindo para o Brasil. Nós sabemos que lá no período da Primeira Guerra Mundial, nós temos a vinda de muitos italianos, muitos alemães, né, que chegaram aqui no Brasil, porque colonizando, porque nós estávamos ali na transição da mão de obra escrava, já tinha ocorrido no caso, né? Transição da mão de obra escrava para mão de obra assalariada. E isso o Brasil precisava de mais pessoas para trabalhar, principalmente ali nas fazendas de cafés. E perante essa situação, o que houve? O Brasil, né, o Império fez algumas propagandas, né, para as pessoas da Europa virem para o Brasil. Nesse período, que ocorreu ali em 1890, 1900, veio um fluxo muito grande de italianos. Nessa fase, esses italianos, eles tragam consigo, italianos, alemães, né, eles tragam junto o quê? A cultura deles, né? E eles colonizam principalmente qual região? O sul do Brasil. Por que eles vêm colonizando o sul do Brasil? Devido ao clima do
do sul do Brasil, né, ser parecido com o clima da Europa. Certo, pessoal? Então, esses são os movimentos migratórios de 1830 a 1914. Depois, nós temos ali os movimentos migratórios de 2008. Aí a gente já vê o contrário, né? Muitas pessoas, em vez das pessoas estarem saindo da Europa e indo para outros continentes, outros países do mundo, o que que acontece? Acontece esse efeito contrário. Pessoas começam a sair da África, América, vão para a Europa. Muitos saem da Europa e vão diante do Canadá, porque o Canadá, nesse período ali, ele está em grande processo de desenvolvimento. O Canadá estava recrutando pessoas para trabalharem, principalmente ali na pesquisa, para trabalharem no seu país. Por quê? Porque lá a população, eles precisam, né, de uma mão de obra mais elevada. Porém, muitas pessoas não conseguem ficar no Canadá devido ao clima ser muito frio, né? São temperaturas baixas o ano todo. Só não é muito baixa nessa porção sul do Canadá, que é onde que eles conseguem ter ali o cultivo da agricultura, mas é uma pequena porcentagem do país, porque a maior parte do país é gelado. E também nós temos muitas pessoas saindo do mundo todo e indo para os Estados Unidos. Tá? Então, os Estados Unidos também é um receptor muito grande de imigrantes. Então, ele acaba recebendo muitas pessoas. Então, a concentração sai da Europa, né? As pessoas ficam, as que estavam na Europa já continuam lá e a Europa acaba recebendo pessoas de outros continentes, de países vizinhos, né? Eles acabam recebendo um fluxo muito grande, certo? Aí a gente tem ali os fluxos de trabalhadores, né? Os fluxos, e esse movimento migratório também está atrelado aos fluxos de trabalho, tá? Porque países subdesenvolvidos acabam tendo ali menos trabalhos com uma remuneração melhor. Então essas pessoas elas veem a necessidade de ter esse fluxo para outros lugares, tá? Para outros países desenvolvidos que têm uma remuneração maior. Por mais que eles chegam assim, um exemplo, chegam nos Estados Unidos e terão que trabalhar de empregada doméstica, de garçom, porém a remuneração deles de empregada doméstica ou de garçom será maior do que eles fazendo o mesmo serviço aqui no Brasil. Porque nós sabemos que a moeda está em alta, né? O dólar está em alto, então, como para fazer a conversão da moeda do dólar para o Brasil, que nem se a pessoa lá trabalha de garçom, ganha $1.000 por mês, um exemplo. Se ela for converter para o real, hoje praticamente vai estar dando ali em torno de 5.700, 5.800 reais. Então, para essas pessoas que moram fora e façam essa conversão do dólar para o real, eles conseguem ali guardar uma quantia significativa desse dinheiro trabalhado, porque eles trabalham lá, eles visam o que? Economizar, guardar dinheiro para depois, futuramente, retornarem ao Brasil. Ou mesmo acabam continuando lá, comprando bens aqui no Brasil, muitas vezes compram apartamentos e acabam alugando aqui no Brasil e tendo ali uma renda extra para o futuro. Então, nós temos os fluxos de trabalhadores, um fluxo ali, ó, fuga de cérebro, que é o que? Aquele movimento caracterizado dos profissionais que eles saem do seu país de origem, né? Países subdesenvolvidos, principalmente, indo para países desenvolvidos buscando uma melhor oportunidade. Nessa saída, saindo do seu país de origem e indo para um país desenvolvido, eles acabam conseguindo ali um emprego na área deles, na área de formação, tá? E com isso, o país que formou ele acaba perdendo um profissional qualificado, deixando de ajudar o país a se desenvolver mais. E assim, o país que já é desenvolvido acaba se desenvolvendo mais ainda, né? Então, vocês têm o gráfico que mostra ali qual que é os países com maior número de imigrantes. Aqui, gráfico atualizado de 2017. Então, nós temos ali, ó, Estados Unidos, Alemanha, Rússia, Reino Unido e a Arábia Saudita. A Arábia Saudita ela recebe muitos ali imigrantes mesmo
do Oriente Médio, tá? Eles saem ali dos países vizinhos. E também está em grande processo de expansão, porque devido ao petróleo que tem lá, tá? Petróleo hoje é como se fosse o ouro que tínhamos no passado, certo? Temos também as migrações religiosas. O que seriam essas migrações religiosas? São as migrações às peregrinações, né? São as pessoas que se deslocam por templos religiosos em determinada época do ano, certo? Então, Eric, vamos prestar atenção. Que eles acabam ali se deslocando, então é só naquele determinado período. Se for em determinada data, que nem aqui no Brasil, no catolicismo, nós temos o quê? 12 de outubro, padroeira do Brasil, onde muitas pessoas saem de suas cidades, muitas vezes vão a pé, que nem a gente vê nas notícias do dia, que elas saem a pé de suas cidades e façam aquela peregrinação até chegar no Santuário de Nossa Senhora da Aparecida, lá em Aparecida do Norte, São Paulo. Então, esses são os movimentos migratórios. Essas pessoas vão ficar morando naquele local? Não. Elas só vão para a celebração, só vão para pagar uma promessa e assim por diante, tá? Então, nós temos ali algumas religiões, né? Três grandes religiões, catolicismo, judaísmo e islamismo, tá? E tem essas peregrinações religiosas. Certo? Então, esse é um tipo de migração. Ok? Aqui, Santuário de Nossa Senhora Aparecida, tá lá em Aparecida do Norte. Aí nós temos o quê? As migrações de refugiados. O que são esses refugiados? São migrantes internacionais deslocados forçadamente por motivos políticos, guerras, perseguições, rivalidades étnicas ou religiosas, disputa pelo poder, entre outros. Então, nós sabemos que esses refugiados, eles saem do país não porque eles querem, é por necessidade, tá? Nós temos ali a Síria, atualmente, temos ali na Síria, está acontecendo uma guerra civil, já faz anos que está acontecendo uma guerra civil, onde milhões de sírios acabaram saindo do seu país, que a gente via lá nos noticiários, que eles acabavam indo até para a Itália, ali na Europa, e acabavam naufragando ali no mar, certo? Então, a gente tem também notícias que muitos deles vieram para o Brasil, conseguiram asilo aqui no Brasil, tá? Quando eu falo asilo, não estou falando em asilo de pessoas mais de idade, pessoas idosas. É o asilo que eles recebem para morarem no nosso país, tá? E também tem muitos desses refugiados, eles acabam vindo ali também por motivos políticos, que é o caso que está acontecendo na Venezuela. Por isso que muitos venezuelanos, aqui nosso país vizinho ali faz fronteira com Roraima, se eu não me engano. Muitos países, muitas pessoas da Venezuela, elas estão saindo e vindo para o Brasil. Por quê? Porque aqui a Venezuela ela passa por uma crise política, uma crise financeira, aonde que já tem falta de alimentos, falta de medicamentos, tá? A gente está tendo ali muitos problemas na Venezuela. E isso faz o quê? Com que a sua população acaba passando necessidades. Eles acabam atravessando a fronteira para o Brasil, tanto é que o Brasil estipulou um número X de venezuelanos para virem para o nosso país, e uma grande maioria, uma grande parte também foi para a Colômbia. A maior parte acabou indo para a Colômbia, e outra parte vem para o Brasil. Tá? Tanto é que aqui na nossa cidade, aqui em Palotina, nós recebemos um número X de venezuelanos. Por quê? Porque toda cidade acaba recebendo uma porcentagem de venezuelanos. Para quê? Para não inchar também, né? Acabar interromper ali o desenvolvimento da cidade, porque essas pessoas elas vão precisar de ajuda primeiramente, né? Ajuda ali na parte da alimentação, moradia. Então, para não inflar o sistema municipal, eles acabam distribuindo essa população, né, para todos os países e realocando no mercado de trabalho, auxiliando no mercado de trabalho, auxiliando ali com moradia, com alimentação e na saúde também, tá? Por quê? Porque o país tem as fronteiras abertas para receber a população. Nós não temos uma política rigorosa que nem os Estados Unidos. Aqui nós temos uma política mais amena para receber essa população, certo?
Então, por isso que nós acabamos a receber ali muitos refugiados da Venezuela. Também recebemos refugiados da Síria nesse processo ali da guerra civil que ocorre lá naquele país, ok? E também nós temos os refugiados ambientais. Eles não saem porque eles querem, tá? Um exemplo muito claro do terremoto que atingiu o Haiti em 2010, ali na América Central. O que ocorreu? Esse terremoto foi de uma magnitude muito alta, destruiu totalmente o país. A gente sabe que o Haiti é uma pequena ilha, né? Então atingiu muito o país, né? Eles sofreram muito e sofrem ainda até hoje. Por quê? Porque o país, por ser já um país pobre, um país subdesenvolvido, eles acabam não tendo condições de reconstruir o país rapidamente. Diferente do que ocorreu com a Europa, quando houve a Segunda Guerra Mundial, que ela ficou totalmente destruída, o que ocorreu? A Europa, os países se uniram e constituíram a União Europeia para o desenvolvimento mais rápido do continente, né? Todos os países, que a Europa é uma junção de vários países pequenos. Então, o Haiti, como são diferentes, né, as definições, mas por ser ali o Haiti um país subdesenvolvido, um país ainda pobre, aconteceu ali o terremoto, tá? Muitas vezes não é só o terremoto que pode acontecer, pode vir ali também problemas por furacões, tufões, né, que também ali essa região ela recebe muito ali furacões, tufões, devido a estar ali numa linha bem ali próxima à linha do Equador e recebendo os ventos alísios ali do deserto do Saara, passa um maior número de furacões e tufões nessa região. O que ocorre? Terremotos, acaba tendo grandes impactos, tanto na aparência ali de toda a sociedade. Por quê? Porque um terremoto ele acaba destruindo toda as cidades, acaba ficando no chão, que nem aconteceu com Haiti. E por ter sido de uma grande escala de magnitude o terremoto, essa população ficou vulnerável. E isso as pessoas milhares de pessoas começaram a sair do Haiti. Tanto é que a ONU mandou muitas tropas de diversos países para ajudar esses haitianos. Porém, ainda foram criados hospitais de campanha para ajudar essa população, porque não tinha condições. Então, muitos dos haitianos acabaram saindo e também vieram aqui para o nosso país. Aqui na nossa cidade também nós temos ali cerca de mais ou menos, a última vez que eu estava dando uma olhada, em torno ali de 3 mil haitianos, venezuelanos, senegaleses, todos esses que estão aqui em Palotina, todos esses migrantes, tá? Devido a quê? As condições da cidade, tem trabalho, então eles acabam migrando para essas regiões onde que tem uma concentração maior de emprego, tá? E como nós temos aqui a Cevale, que acaba ofertando um grande número de emprego, essa população acaba vindo para essas regiões. Também tem ali, tem aqui em Palotina, Toledo, Cascavel, né? Aqui na região oeste, principalmente, foi onde recebemos um maior número de haitianos, certo? E hoje já eles estão aqui no Brasil, daí eles já fizeram CPF, tem carteira de trabalho assinada, então eles já passam a ter ali a cidadania brasileira também. Aí também nós fizemos essas atividades, fiz a correção para vocês já. E nós temos ali o tráfico humano de pessoas e o contrabando de pessoas. Isso também está ligado nesses fluxos migratórios, tá? Por quê? Porque muitas vezes o país ele tem as fronteiras fechadas. O que seria essa fronteira fechada? Seriam, exemplo, para os Estados Unidos. Eles não querem pessoas de outras nações no seu país. E eles dificultam ali o acesso para você conseguir o green card, para você conseguir a cidadania americana. Então, esse contrabando de pessoas é o que? Ele é ilegal, é feito ilegalmente, tá? E muitas pessoas o que acabam querendo tentar pular um muro que tem ali na divisão entre a fronteira do México e os Estados Unidos, ou senão eles tentam entrar pelo oceano, tá? Ali tem as ilhas de Bahamas, que fica próximo à Flórida,
eles acabam tentando entrar por aí também. O que que ocorre? Esses contrabandos de pessoas, eles acabam entrando em tráfico internacional. Esse tráfico, eles acabam tendo que pagar de uma forma diferente, pagar de uma forma que eles levam alguma mercadoria. Muito seria o pagamento desse tráfico de pessoas para conseguir entrar, eles tenham que levar algum tipo de droga, que eles ingerem a droga, daí depois eles têm que eliminar essa droga para ser entregue. Então, é feito dessa maneira. Então, as pessoas, elas acabam, para conseguir entrar no país, elas acabam se tornando ali, deixando, né, levar de uma forma diferente, formas ilegais de entrada nesses países, formas também até perigosas para a sua saúde, certo? E também, muitas vezes, as mulheres, elas são obrigadas o que até trabalhar na prostituição, né? Ter entrando nesse comércio, esse tipo de comércio, né? Que ali a gente sabe que fora ali aqui no nosso país nós temos também, e fora do país também temos muitos ali casas ilegais onde que tem uma prostituição, certo? E muitas vezes acabam até a gente ter o comércio de crianças, tá? O comércio ilegal ali para adoção de crianças. Também é uma forma ali de tráfico que ocorre nos países, principalmente ali nos países desenvolvidos, tá, pessoal? Porque muitas pessoas não conseguem ter filhos e eles acabam tendo ali fazendo um tráfico de crianças, tá? Roubando crianças e vendendo crianças, tá? Isso ali é uma quadrilha ali, uma máfia que está sempre envolvida nessas questões. E aqui a gente vê ali uma travessia clandestina que é fronteira de México com os Estados Unidos. Aqui nós também temos ali um bote, né, da Líbia, onde que as pessoas atravessam desse jeito o mar, tá? Dessa maneira. E nisso tudo vai afetando lá na frente também, né? Essa forma de tráfico de pessoas. Para finalizar, pessoal, está acabando o nosso tempo, nós temos ali, leiam esses textinhos, tá, pessoal, que é bem interessante. Nós temos a globalização e a cultura. Aí eu pergunto para vocês, será que a cultura ela perde seu valor com a globalização? Será que as pessoas deixam de ter suas referências culturais perante a globalização? Na minha resposta, eu digo que não. Por quê? Porque apesar de nós termos ali uma globalização, termos ali todas as culturas estando, todos conhecendo as culturas, e culturas sendo introduzidas em outros países, mas as pessoas ainda mantêm os seus costumes, as suas tradições. Principalmente, vou dar um exemplo claro aqui na região sul do país. O Brasil é um país muito cultural, né? Cada região ali tem suas peculiaridades, tem as suas características próprias, né? Por isso que nós temos, por ser também um país de uma grande extensão territorial, né? Por isso nós temos ali as divisões das regiões, perante ali cada costume, cada cultura. Um exemplo que a gente dá muito claro é o quê? A cultura dos gaúchos. Eles mantêm a sua tradição, né? Aquelas danças gaúchas, a cultura gastronômica deles também, eles ainda continuam mantendo. A mesma coisa no Japão. A gente tem a cultura japonesa, eles mantêm os seus costumes ali, por mais que no Japão nós vamos encontrar no McDonald's. Sim, o McDonald's vem dos Estados Unidos. Nós vamos encontrar em diversos lugares do país, que é um exemplo muito claro, porém ele vai se adaptando com a cultura de cada região. Ele está espalhado por todos os países, mas ele se adapta às culturas de cada região, os formatos que nem as casas japonesas. Eles têm ali, os chineses também têm os seus estilos de vida, né, da sua cultura nas construções, eles acabam mantendo. Daí a gente consegue ver ali na paisagem. É muito legal a gente fazer essa comparação. A gente vê ali as construções antigas com as construções modernas. A gente tem essa junção do antigo com o novo, né? Então é bem legal nessa parte da paisagem. Por quê? Porque a gente tem ali a preservação cultural dessa população, certo?
Também ali, que nem os alemães têm a sua cultura, italianos têm a sua cultura, cada etnia, cada região, cada povo, eles têm as suas peculiaridades. Claro, a globalização, ela vai entrar, né? Ela entra na casa de todo mundo, a globalização está todo o tempo ali com todo mundo, porém, ela continua mantendo, cada povo continua mantendo o seu aspecto cultural. Exemplo ali que a gente tem os símbolos culturais, né, que são muito interessantes, é o quê? A língua falada, porque cada país tem o seu modo de falar, apesar assim, português, tem outros países que falam português, mas tem os sotaques diferentes, a mesma coisa o inglês. Inglês britânico e inglês estadunidense. É diferente, tá? O inglês ali é dos dois países, a forma que eles falam é diferente, então nós temos ali as diferenças, até mesmo dentro de um país, né, dentro do Brasil, nós temos ali as diferenças da língua falada, né, da cultura. Como que o português é falado, onde que na região nordeste eles falam com sotaque, na região sul com outro sotaque, no centro, no sudeste de outra maneira também falada. Então, cada região ali tem a sua forma de falar. E as religiões também. Nós temos ali, no mundo todo, temos vários tipos de religiões que são respeitadas, né? Nós temos ali que respeitar a religião do outro, né? Não devemos criticar, cada um tem a sua crença. Então, também existem ali as diferentes religiões espalhadas pelo mundo. Temos ali as religiões africanas, temos as religiões asiáticas, né? Temos a religião aqui, da maioria temos a religião da catolicismo, temos os evangélicos também. Então, devemos ali respeitar todos os tipos de religiões, cada um com o seu estilo de celebração das suas celebrações, né? Cada um tem ali ou culto, ou missa, ou encontro, cada um tem uma forma ali na religião, a forma de reunir as pessoas por uma única crença. Certo, pessoal? Então, essa é a revisão do capítulo 2, tá? Eu não sei se eu pedi para vocês, na página 410, 411, 12 e 13 tem algumas questões, e a 14 também. São 7 questões para fazer. Tá? Na verdade, 7 não, a número 4 não precisa fazer. A número 4 não precisa. Aí a gente tem ali 7 questões. Nós temos aula, se eu não me engano, agora na terça, hoje é terça, na quinta-feira. Nós temos um encontro também, aí eu corrijo essas questões. Semana que vem a gente faz uma avaliação, beleza? Vou estar ali, vou estar avisando vocês, vou estar mandando para vocês a mensagem, né, o cronograma certinho, para a gente fazer essa avaliação. No dia da avaliação, vou estar aqui também, vamos fazer dessa mesma forma que nem hoje, fazer a avaliação assim, para eu estar auxiliando vocês, como nós não tivemos ali a aula presencial, portanto, eu vou estar auxiliando vocês no dia da avaliação dessa mesma forma. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham ali compreendido, né, um pouquinho mais do capítulo. É um capítulo mais curto, mas é bem tranquilo de se entender do que foi falado. E abram essas câmeras ali novamente. Abre todo mundo a câmera. Pessoal, podem ligar os áudios ali de vocês, quem quiser falar alguma coisa. Todo mundo conseguiu compreender, tudo certinho? Deixa eu ver se mais alguém aqui. Sim. Tranquilo? Tranquilo, consegui entender. Sei que vocês devem estar ali com sono, né? Cansado, falei demais. Claro que não, senhor. Mas beleza, gente. Professor, é isso. Oi? Uma coisa que eu queria pedir sobre, você falou globalização e cultura. Uhum. Que nem na África, quando teve mais ou menos a globalização, como os países entrando e pegando a nossa parte, não um pouco da cultura. Laura, eu não consegui entender, que cortou. Eric, peraí, Laura, repete de novo a pergunta.
É assim, tipo, meio que na África, quando teve mais, tipo, a globalização deles, né? Que os países foram pegando cada um meio que a sua parte na África, não acabou perdendo meio que a cultura de alguns por ter mistura de tribos e tudo? Então, aí acontece o quê? É que nem aqui no Brasil, né? É a mesma coisa. Nós temos aqui as culturas indígenas, né? Por mais que houve essa globalização na África, que muitos países ali acabam introduzindo a cultura de outros lugares, eles na África também eles têm as suas tribos, cada tribo ali tem o seu espaço, né? Eles mantêm aquela cultura. Claro que no longo do tempo, muitas tribos acabaram ali se perdendo, onde que não acabam não existindo mais. Mas as tribos que ainda existem, elas mantêm a sua tradição ali, aqueles rituais culturais que nem os índios aqui no Brasil, né? Nós sabemos que muitos índios, com a globalização, eles acabam entrando ali nas cidades, acabam deixando o seu modo de vida, como que eles viviam antigamente, né? Nas tribos, com suas culturas, a sua forma de alimentação, a forma com que eles se organizavam. Muitas tribos indígenas também perderam essas suas características. Algumas outras mantêm, tá? A mesma é o mesmo processo que ocorreu aqui, ocorreu na África, certo? Não sei se consegui te ajudar. Sim. Então, esses processos, eles acabam. Claro, a gente acaba perdendo ali, algumas culturas acabam perdendo, né? Com a globalização perdem, mas ainda outras conseguem manter, né? Porque sempre vai ter os ganhos e as perdas, né? Ganham por um lado e perde de outro lado, tá? Beleza? Ok, então, alguém tem mais alguma pergunta, algum questionamento? Não. Não? Não. Façam as atividades, a número 4 não precisa, tá? A prova, provavelmente eu vou fazer toda ela objetiva, para ser mais fácil para mim e para vocês, para correção. Aí é bom demais. Vocês conseguem, se eu fazer um gabarito, vocês conseguem preencher por gabarito para ficar mais fácil? Tranquilo para você? Acho que é até mais fácil para vocês também, né? Daí a gente anexa gabarito. Provavelmente eu vou fazer um vídeo instrucional para vocês, para a gente estar fazendo a avaliação, para ser mais fácil. E eu vou estar aqui também, vocês vão estar fazendo a avaliação e eu vou estar aqui ajudando, ok? Beleza, minha gente? Calma aí, gente. Então tá, meu povo, 10:10, acabou o tempo, deu sinal. Agora acho que vocês estão dispensados, né? Não sei se vocês têm mais alguma aula, mas Ciência também. por hoje, da minha parte hoje, é isso aí, minha gente. Tchau, tchau, até mais. Tchau. Yeah.